o ateísmo como simplesmente uma predisposição contrária a uma visão de mundo, seja lá qual for. O ateísmo pressupõe um comprometimento, sim, com premissas da visão de mundo, conclusões que podemos tirar, posicionamentos específicos. É uma visão de mundo como outra qualquer, embora haja subdivisões do ateísmo. Em relação às escrituras, independentemente do que se diga das escrituras, e nós podemos falar da questão das cópias, se quiser, mas independentemente disso, não é o tema específico do nosso debate. O tema específico do nosso debate é se Deus existe ou não. Então tem muitos argumentos para a existência de Deus. Argumento cosmológico, argumento da vida, argumento do ajuste fino do universo, ajuste fino da vida, argumento da moralidade, que já nós o tangenciamos, argumento ontológico. Nós podemos falar sobre esses argumentos, sobre a existência ou não de Deus. A confiabilidade das escrituras é um argumento para que é importante no seu tempo. É que acabou. Desculpa, só eu sei que não é só para pontuar. Tá. É que eu esqueci de falar que assim me causa estranheza a veracidade do Deus cristão, sendo que a gente não consegue ter essa confiabilidade 100% da Bíblia. Acho que isso que ficou faltando, por isso que pareceu que tá um argumento meio solto. É que assim, já que a Bíblia pretende ser a palavra de Deus e a verdade para todos, por que ela não é uma coisa realmente tangenciável, provável, claramente? A gente precisa ter tanto trabalho para ficar justificando. Entende? Esse é um problema de teologia, não de existência de Deus. Esse é um problema de entender quem Deus é. Não um problema de entender se Deus existe ou não. Se Deus existe, ele se revelou ou não? Isso é uma pergunta. E se ele se revelou, foi por onde? É outra pergunta. E se foi pelas escrituras, por que essas questões e como entender Deus? Aquele que faz esses questionamentos já tem a assunção da existência de Deus. Está tentando entender quem Deus é ou se Deus se revelou ou não por meio das escrituras. Ou teve, né? E não tem mais. Se Deus é uma causa atemporal, ele não se submete ao tempo e, portanto, não deixa de existir. Depende da nossa definição de Deus, que nós podemos conversar sobre essa definição de Deus. Mas uma consequência lógica da atemporalidade da causa do universo é que ele não pode vir a deixar de existir. Perfeito. Sabino, sua vez. A respeito da discussão de vocês, vou fazer uma pergunta. O Deus o qual você acredita é o Deus bíblico? Pessoalmente é o Deus bíblico, mas o tema do nosso debate é se ele existe ou não. O tema não é se o Deus é bíblico ou não é. O tema é Deus existe? Então, Deus existe. Eu estou te fazendo uma pergunta. O Deus o qual você acredita que ele existe é o Deus bíblico? É um Deus que se revela pelas escrituras. Ok. Então é o Deus bíblico. Deus bíblico. Certo. É isso mesmo. Só tem um problema. Então você acredita que o seu Deus, o qual você acredita, é um Deus mentiroso, então? Esse não é o tema do debate. Esse é um tema de teologia. Então, esse é um tema... Vamos lá. Não, deixa eu só falar. O senhor não perguntou? Aí eu respondo. Sim, vai lá. Se o senhor quer que eu fale no seu tempo, deixa eu só terminar o pensamento. Eu vou ser bem sucinto. Se a sua pergunta é se o Deus é bíblico, você está pressupondo que Deus existe. Mas eu não sou ateu. Então, isso é um problema. Eu não sou ateu. É um problema com a produção. Eu não sou ateu. Explica pra gente. Então, se o professor não é ateu, o senhor pode vir para esse lado. Eu não sou ateu. Aí vai ficar três. Calma. E primeiro que eu não sou ateu. Então, por que o senhor convidou alguém que não é ateu para debater se Deus existe? É justamente porque ele tem uma crítica não contra a existência de Deus, mas sobre a questão do Deus bíblico. Mas esse não é o tema do debate. O tema do debate não é esse. O tema do debate é Deus existe? Deixa eu só trazer minha fala. Primeiro que eu não lido com abstratismo. Não lido com filosofia, nem com crença, nem com fé. Eu lido com interpretação de texto. Ou talvez não seja... E a minha seja... proposta foi justamente essa. Eu falei, o assunto vai ser bíblico. Sim, vai ser bíblico. Agora você já está falando fora da Bíblia. Não estão discutindo se Deus existe. Aí eu perguntei, é o Deus bíblico? Porque o que me interessa é justamente a interpretação do texto. Mas não é Por isso que eu ia elencar justamente quem é o Deus da Bíblia, que é a pergunta que o chileno fez. O Deus da Bíblia é isso. Agora você está entrando no abstratismo, na metafísica, do que pressupõe a existência do Ser Supremo. A resposta dele que ele acredita no Deus bíblico, certo? Foi isso que ele falou respondeu. que sim, é isso que eu ia... E aí você não acredita no Deus Lógico que não, é isso que eu iria justamente contrapor com ele. Que ele acredita no Deus bíblico ou não. Tá. Posso falar? Entende? Pode falar. Se o tema do debate é Deus existe e nós temos alguém no lado do ateísmo dizendo que não é ateu, então não tem o que falar nesse debate. Não é questão de não falar. Se o tema é Deus existe e a pessoa diz
eu não acredito que Deus não existe. Eu não sou ateu. Então não tenho o que falar. É outro debate. Não, você não entendeu. O nosso debate aqui é Deus existe. Esse é o tema. Então nós vamos debater este tema sobre a existência de Deus. Então nós não vamos debater, se quiser para um outro debate, convidar para que a gente faça, sem problema. Mas o tema deste debate foi Deus existe. Não, você acha que, no caso, isso foge do tema, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sugeriu esse tema Deus existe? Quem foi? Quem sugeriu o tema Deus existe? Quem foi que sugeriu? Foi a produção mesmo. Mas sem pesquisar? Sem pesquisar minha pessoa? Sem pesquisar. Ninguém me pesquisou qual o tema. Não, agora deixa eu terminar. Sugeriu o seu nome, né? Não, ninguém passou para mim qual seria o tema. Todo mundo perguntou, professor, qual o tema? Eu falei, não sei. Sei que o tema é bíblico. Agora o professor está dizendo que o Deus existe, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E agora? Onde que eu fico nessa história agora? A minha participação. Quer posicionar? Agora, não. Acredita? Não. Na questão do que eu acredito. Mas não é exatamente eu posso isso que eu tô colocar, dizendo. então, vamos lá. Por que existe um único Deus, não possa existir vários? Porque o Deus infinito tem que ser único. Porque uma coisa se distingue da outra porque uma tem limitações que a outra não tem. Duas coisas infinitas ou dois seres infinitos não podem ser indistinguíveis entre si. Portanto, só pode haver um Deus. A maneira de um ser se distinguir de outro é que um tem limitações que o outro não tem. Dois seres infinitos seriam indistinguíveis entre si. Como são indistinguíveis entre si, não pode haver dois seres, só pode haver um ser. Por isso que Deus só existe um. Logo, então, Jesus para você não é Deus, então? É outra pergunta. Em cima de Deus existe. Se você coloca que Jesus é Deus, você acabou de trazer, tecer um comentário. Não pode haver divisão, tem que existir um só. Eu lhe pergunto, Jesus é Deus? Deus existe? Essa é uma pergunta de teologia, não é pergunta da existência de Deus. Mas se você quiser, a Trindade não nega a unicidade de Deus. Mas isso é uma pergunta de teologia. Ok. Não é pergunta sobre a existência de Deus. E eu sou teólogo. Se o Senhor convidou alguém... Entendi. Tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Calma, gente. Calma. O tema é Deus existe. Vamos falar exatamente o que o professor chileno está discorrendo. O professor Tassos respondeu que dois seres infinitos e absolutos não podem existir. Você concorda com isso? Não. Porque se ele colocar com isso, então o Jesus dele, que é o Jesus cristão para ele, não é Deus. Ele tira a divindade de Jesus nesse argumento dele. É um argumento falho, para quem acredita em Trindade, tá? Agora vamos lá. Aonde está a prova? A prova ou o fundamento? Mas se não, vamos averiguar. Então, vamos fazer a pergunta. O senhor acredita que dois seres infinitos podem existir? Não.